Esse é mais um vídeo da série Caso Real. O que a gente tem para hoje? Vamos ver aqui. O cliente registrou um boletim de ocorrência contra a minha empresa. E agora? Pesado, hein? E agora? Eu aqui pergunto, e agora? O que está nesse boletim de ocorrência? O que essa empresa fez? Preocupante, né? Sempre que a gente escuta boletim de ocorrência, delegacia, prisão, esse é um tema assustador. Vamos descobrir no vídeo de hoje o que se trata desse caso, como que aconteceu e qual foi o desfecho final disso aqui. Em um belo dia, você está conversando com o cliente, ele solta uma reclamação, você tenta contornar, fazer com que ele fique na relação com a sua empresa, ele até aceita e 2 dias depois ele te manda a foto no WhatsApp de um boletim de ocorrência. E aí o empresário cai da cadeira, fica assustado. Meu Deus, será que eu posso ser preso? Primeira dica para você, se você passar por isso, que eu espero que não passe, é calma. Calma. E vamos ler o boletim de ocorrência. Primeiro, o que é um boletim de ocorrência? Um boletim de ocorrência é o registro feito numa delegacia de uma ocorrência, de um fato. Nem todo fato é um crime. Então, quando alguém, e qualquer pessoa no Brasil pode registrar um boletim de ocorrência, muitas vezes hoje é feito online, outras vezes vai até a delegacia. Então, qualquer pessoa vai até a delegacia ou online e registra um boletim de ocorrência. Ao registrar, essa pessoa vai contar para o delegado ou para quem estiver escrevendo esse relato o que aconteceu, são os fatos. E, no entender dessa pessoa que foi até a delegacia, aconteceu um crime. Por isso, logicamente, ela foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Então ela acredita que aquilo pode ser um crime. Só que o boletim de ocorrência, que é um direito de todos os brasileiros registrarem, quando estiver escrito o fato, a próxima etapa é que o delegado, o responsável, vai analisar esses fatos, vai interpretar se aquilo pode ser considerado um crime ou não. Muitas vezes, gente, não é. Muitas vezes não tem nenhum crime possível naquele relato. É só uma insatisfação, é só uma incomodação, mas não é necessariamente um crime. Então, imagina que o delegado leu aquilo e interpretou e disse: eu acho que pode ter um crime aqui, ou esses fatos não estão muito bem esclarecidos. Então, eu vou solicitar a presença, eu vou intimar, eu vou notificar aquela empresa, ou aquele dono da empresa, ou a pessoa que foi acusada aqui, para vir prestar depoimento. Eu sugiro fortemente que antes de você prestar o depoimento, você consulte um advogado da sua confiança. Por quê? O que você falar na delegacia, na frente do delegado e for registrado no boletim de ocorrência, pode ser uma prova que será usada contra você. Então, talvez lá no relato não tinha nenhum crime ainda identificado, aí você chega lá para prestar o depoimento, fala o que não deveria e deixa confessado um crime. Aí sim, a sua vida vai ficar bem complicada. Por quê? Próxima etapa é encaminhamento desse boletim de ocorrência para o Ministério Público para oferecer uma denúncia e se abre um processo criminal contra você. Se esse não for um caso de prisão em flagrante, você sai da delegacia para esperar o processo criminal para se defender, para depois potencialmente ser preso ou pagar uma multa, se perder. Mas se tiver ali um flagrante, ou o delegado entender por uma prisão preventiva, que é antes de concluir o processo penal, pode ser que você já saia preso. Então, sim, o tema é bem sério, o vídeo é bem sério, e eu recomendo que você leve tão a sério quanto eu estou falando com você nesse vídeo, no sentido de, antes de prestar o depoimento, consulte o advogado da sua confiança. Por quê? O advogado vai fazer o quê? Que foi o que eu fiz nesse caso aqui. Vai ler o boletim de ocorrência, vai entender o que foi dito por aquela pessoa que fez o registro, vai interpretar se aquilo pode caracterizar um crime sim ou não, vai investigar com a empresa, com o cliente desse advogado, quais são os fatos, o que realmente aconteceu, quais são as provas desses fatos, e aí sim consegue orientar o cliente da forma como ele vai contar a sua versão ou fato, para que exatamente o que aconteceu seja levado até a delegacia sem gerar uma interpretação equivocada. Por quê? Você sabe, a coisa mais fácil é eu falar alguma coisa que eu queria dizer e você entender outra. E aí você entender outra pode ser já caracterizado como um crime. Então,
muito cuidado com as palavras. Nesse caso, basicamente, a cliente fez uma reclamação que ela queria o cancelamento com o dinheiro devolvido, porque o serviço prometido não foi entregue e ela não se sentiu bem atendida. E ponto. Acabou o relato do boletim de ocorrência. E a grande questão é, algumas perguntas que eu me fiz quando vi o caso. O dinheiro foi devolvido? Qual o prazo de devolução desse dinheiro? O serviço foi prestado? Foi entregue de fato? Por que a relação acabou? E quando eu fiz essas perguntas para o meu cliente, ele me entrega um documento escrito que é um acordo de encerramento da relação com essa cliente. Então, um documento assinado pela empresa, pela cliente, e esse documento dizia que, de comum acordo, os dois concordaram em encerrar a relação naquela data, sem nenhuma devolução de valores para a cliente. Por quê? Ela pagou por alguns meses por um serviço que foi prestado e ela não aplicou tudo que foi orientado pela empresa, não teve os resultados. Então, pelo serviço que foi prestado, nenhum valor seria devolvido. E a relação acabava ali, mas ela não teria a obrigação de pagar valores dali para frente e ela não teria multa para pagar em caso de rescisão. Então, ela saiu sem ter que pagar a multa, sem ter que pagar valores para frente, mas sem receber de volta os valores do passado, porque o serviço foi prestado. Isso estava escrito no acordo. E, aliás, também dizia no acordo que essa é uma cláusula muito importante, tá? A cliente estava dando para a empresa a quitação geral. O que significa quitação geral no mundo jurídico? Quitação geral significa quando alguém diz ao outro, está tudo resolvido. E com a quitação geral, você não pode mais processar a outra pessoa ou levantar qualquer tipo de denúncia, seja o que for, com relação àquilo que constou no acordo. Então, se essa relação tinha acabado por acordo, qual é o sentido, qual é a lógica de um registro de um boletim de ocorrência? Entende? Então, eu quero dizer para você, essa cliente que assinou o acordo, ao registrar o boletim de ocorrência, ela descumpriu o acordo. Só que esse acordo não previa nenhuma punição, caso a cliente descumprisse esse acordo. Tudo bem, não temos uma punição financeira, não temos uma consequência imediata em função disso, mas nós temos uma clareza. O que ela fez não é correto. E lendo o relato, da forma que ela colocou, na minha interpretação, não há crime algum. Motivo pelo qual a empresa não precisa ficar preocupada, mas deve ficar atenta porque o empresário pode ser chamado até a delegacia para prestar mais esclarecimentos. E aí, nesse momento, certamente ele vai levar o acordo escrito, vai dizer que a relação aconteceu por alguns meses, encerrou por pedido da cliente, a empresa formalizou isso por acordo, deixou inclusive de cobrar a multa dela, então no entender da empresa é uma relação normal, comum e que nem merecia um registro em boletim de ocorrência. Dito dessa forma, apresentado o contrato, a consequência mais provável é que o delegado entenda que não há crime, ele arquiva o boletim de ocorrência, caso resolvido o assunto encerrado. Será? Será que está encerrado mesmo? Será que essa cliente não pode abrir um outro processo judicial? Será que ela não pode abrir outro boletim de ocorrência? Pelo acordo, não deveria, mas como esse acordo não é forte o suficiente, pode ser que sim, que ela abra outras reclamações e outros processos. Então, qual é a solução final, certeira, de fato? Chamar a cliente, fazer um contato profissional, específico, certeiro, conversando com ela, entender o que ela quer, o que ela ainda quer, quais são as reclamações dela, qual é a insatisfação dela, mesmo diante da assinatura do acordo. E aqui, com uma boa dose de paciência e a comunicação certa, entendendo o que ela quer, será possível avaliar se a gente concede o que ela quer, alguma devolução financeira às vezes, mediante a assinatura de um novo acordo, que aí sim vai prever que, caso seja descumprido o acordo dos efeitos da quitação geral que eu já expliquei, ela deverá pagar uma multa grande para a empresa. Aí sim, a gente cria uma segunda camada de proteção e a gente põe fim, pelo menos é o que acreditamos, nessa relação de uma forma mais tranquila, mais previsível. Se, mesmo com tudo isso que foi feito, a cliente resolve depois entrar com uma ação judicial, abrir um novo boletim de ocorrência, aí sim é a hora de a empresa abrir também contra ela um processo judicial para cobrar aquela multa que estava no acordo. Porque se ela não entendeu ainda os efeitos jurídicos da assinatura que ela deixou naquele acordo, talvez uma ação judicial faça ela entender que ela não está agindo corretamente. Tá bem? Esse foi o caso de hoje, analisado hoje, e
Parecia muito dramático, né? Mas no fim teve uma solução boa. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre as informações jurídicas que eu trouxe nesse vídeo, coloca aqui nos comentários que eu vou procurar ler e respondê-los. Não se esqueça de clicar no botão de gostei, se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, envia esse vídeo para aquela pessoa que está passando por esse problema, eu tenho certeza que você vai ajudar muito ela, tá bom? A gente se vê aqui nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau!